Pois é, 7 corpos estão pendurados. Eles ficaram 6 meses pendurados, até apodrecer. Será que isso é normal? Será que está tudo bem? Deixa eu falar um pouco sobre misericórdia e compaixão. E o texto de 2 Samuel 21, a partir do versículo 10, diz assim: Rispa, filha de Aia, mãe de 2 daqueles mortos, pegou um pano de saco e fez com ele uma barraca sobre uma rocha e ficou ali desde o começo da colheita até o início das chuvas, 6 meses. Durante o dia, ela impedia que os pássaros chegassem aos corpos. Durante a noite, não deixava que os animais se aproximassem. 6 meses acordada, sem tirar os corpos da forca. Davi foi informado que Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul, estava fazendo. Então ele foi buscar os restos de Saul, do seu filho Jonatas, que estavam com os líderes de Jabe e Gileades. Ele os tinha resgatado da praça de Bet-Sean, depois que foram enforcados pelos filisteus, quando os tinham matado em Gilboa. Ele recolheu os restos deles e os levou para o lugar onde estavam os 7 corpos. E todos foram levados de volta para a terra de Benjamim e sepultados no túmulo de Quis, pai de Saul. Tudo foi feito conforme as ordens do rei. Depois disso, olha que incrível, Deus respondeu às orações de Israel em favor da terra. Como é estar perto de alguém que está em luto? Mas não é um luto qualquer. O luto promovido pelo uso inadequado da justiça. Luto, trauma, são companheiros estranhos de viagem. Principalmente quando as circunstâncias estão fora do nosso controle. A gente não pode fazer nada. Rispa é uma mãe que está de luto. Luto pela morte prematura dos seus filhos. E o seu silêncio, 6 meses de silêncio, confronta a realidade e torna toda uma nação desconfortável. O silêncio de Rispa é um poderoso testemunho da dor, da coragem de uma mãe e que nos desafia a nos mantermos firmes na fé, porque só Deus pode transformar momentos trágicos em triunfos. Era desonroso um corpo ficar pendurado muito tempo. Esses corpos se transformavam em alimentos para aves, para os animais. Isso era um sinal da desgraça atribuída àqueles indivíduos. Expor, então, o corpo era uma forma de desgraçar mais ainda aquilo que já era sem graça. Mas Rispa protegeu dia e noite. Ela foi uma protetora incansável dos corpos dos seus filhos. Desde o início, ela fez por eles mortos o que ela não pôde fazer por eles vivos. Ela protegeu os seus filhos dos devoradores. Triste essa história. E aí, quando eu olho para esse texto, eu pergunto, que tipo de lição isso aqui pode nos dar? Pois bem, algumas delas. Fique do lado. É a primeira lição. Em essência, somos chamados a permanecer do lado dos traumatizados. Às vezes, em lugares desconfortáveis. Aquilo que alguém chama do ministério da presença, onde não há respostas certas, muito menos soluções simples. Esse é o trabalho nosso como cristão. Nós não temos a resposta para tudo, mas podemos estar lá. O Salmo diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nem sempre Deus responde, mas Ele está. Nem sempre Ele tem a solução do jeito que imaginamos, mas Ele está lá. A segunda lição, confie na justiça divina. O ato de Rispa pode ser entendido como aquele pequeno sinal dessa justiça
restaurativa que vem de Deus. Rispa é tida por alguns como esta manifestação do dom da impotência, da incapacidade, da rendição. Essa vigília é um ato de resistência, de confiança, quando o resultado é improvável, mas ela está lá. E ela triunfa no final. Você vai ver isso. Terceira lição, olhe para a cruz de Cristo. Porque assim como rispa, nós vamos encontrar outras rispas que só podem ser consoladas à luz da cruz de Cristo. Pessoas traumatizadas que estão sofrendo. Nós não precisamos usar jargões evangélicos de maldição, de punição. Isso não ajuda em nada a trazer paz ao coração. Isso não resolve. Dizer rispa, eles estão sofrendo por conta de Saul. Isso não consola uma mãe que chora. Eu preciso olhar para a cruz. E lá na cruz eu encontro também uma mãe chorando. Mas a resposta está na cruz. Não chores, não chores, disse Jesus. A quarta lição, que não é bem uma lição, mas uma conclusão, é uma pergunta. Qual é a vitória de Rispa? E eu vou ler aqui. Linchar os filhos de Rispa e Merabe não curou a terra, muito menos o povo. Fazer o certo pela mulher multiplamente injustiçada, como o texto vai nos dar, só é realizado depois que Davi recupera e enterra os restos mortais de Saul, Jonatas e dos seus descendentes. Só então Deus atendeu às súplicas de Israel. A vitória de Rispa é o sinal, é a lição de que a loucura de Davi em permitir a morte, a loucura dos gibeonitas e todo o clamor de uma nação só foram respondidos quando a justiça de Deus, divina, sagrada, aconteceu na história daquela mulher. Se nós queremos a justiça, confiemos na justiça de Deus. Aliás, Cristo disse, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu posso dizer, sem medo de errar, Rispa foi saciada pela justiça de Deus. E você? Tem encontrado essa justiça? A gente se vê no próximo episódio.